De onde a gente veio? Olha, essa talvez seja a pergunta mais fundamental, né? A que a humanidade se faz desde sempre. E ao longo do tempo surgiram respostas de todo o tipo, sabe? De mitos super antigos a teorias científicas bem complexas. Hoje a gente vai mergulhar em 4 das explicações mais fascinantes para a origem da vida. E essa curiosidade toda, essa busca por respostas, acabou nos levando para uma jornada e tanto. Uma jornada que muitas vezes colocou de um lado a fé e do outro a ciência. Mas pensa bem, será que essas duas visões precisam mesmo ser inimigas? Será que elas são sempre excludentes? É isso que a gente vai investigar, vendo como diferentes épocas e culturas tentaram desvendar esse mistério. Bom, para a gente entender esse debate a fundo, vamos passar por 4 grandes teorias. Primeiro, o criacionismo. Depois, o evolucionismo. Aí vem uma que tenta fazer a ponte, o evolucionismo teísta. E por último, uma que é de outro mundo, literalmente, a panspermia. Então, bora lá começar essa viagem. Vamos começar então pelo criacionismo, que é, sem dúvida, uma das ideias mais antigas e conhecidas que existem. A base aqui é bem direta. A vida não apareceu do nada, por um simples acaso. Pelo contrário, foi um ato totalmente intencional de uma força maior, como se fosse um grande arquiteto divino. A lógica do criacionismo é a seguinte: tudo que existe, o universo inteiro, desde uma bactéria minúscula até nós, seres humanos, tudo isso foi criado de propósito por um ser sobrenatural. E a grande prova disso, para quem defende essa ideia, seria a própria complexidade impressionante de tudo que a gente vê no mundo. E essa crença, ela é a base de várias das maiores religiões no mundo, sabe? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo, todas elas partem daí. E um ponto muito comum nessas visões é que a humanidade tem um lugar de destaque, um lugar especial. Fomos criados, de certa forma, à imagem e semelhança do Criador, com qualidades que nos diferenciam de todas as outras criaturas. Ok, agora a gente vai virar a chave completamente. Vamos sair do campo da fé para entrar de cabeça na ciência. O evolucionismo, ele traz uma explicação totalmente diferente, que se baseia em evidências, em coisas que a gente pode observar e em processos naturais que levaram milhões e milhões de anos para acontecer. Então, lá no século XIX, um naturalista chamado Charles Darwin apareceu com uma ideia que, nossa, virou o jogo da biologia para sempre. Ele basicamente disse: e se a vida não foi criada exatamente como ela é hoje? E se ela, na verdade, evoluiu a partir de formas muito mais simples? A grande sacada do evolucionismo é o que se chama de descendência com modificação. O que isso quer dizer? Bem, que todas as espécies, todas mesmo, têm um ancestral em comum lá no passado. Com o passar de um tempo absurdo, elas foram se diversificando, se adaptando. Imagina uma árvore da vida gigante, com galhos se espalhando para todo lado sem parar. É mais ou menos isso. Tá, mas como essa mudança toda acontece? Boa pergunta. E o Darwin propôs um mecanismo para isso que é simplesmente genial: a seleção natural. Funciona em 3 passos, bem simples de entender. Primeiro, variação. Pensa numa espécie qualquer. Os indivíduos nunca são iguaizinhos, sempre têm diferenças. Segundo passo, seleção. Aqueles que nasceram com características que dão uma vantagem no ambiente onde vivem, bom, esses sobrevivem mais e, consequentemente, se reproduzem mais. E, por fim, o terceiro passo, herança. Essas características boas são passadas para os filhos e, com o tempo, elas vão se tornando cada vez mais comuns. Simples, né? Então, aqui o contraste fica bem claro, né? De um lado, o criacionismo, que fala de uma ação com intenção, com um propósito claro. Do outro, o evolucionismo, que descreve um processo totalmente natural, sem um plano por trás, que foi simplesmente sendo moldado pela natureza. E por muito tempo, essas duas ideias pareceram ser água e óleo, impossíveis de misturar. Mas e se a gente pensar de novo? Será mesmo que fé e ciência têm que brigar o tempo todo? E se desse para conciliar as duas coisas? Pois é exatamente essa a proposta da nossa terceira teoria, o evolucionismo teísta. Ele tenta ser literalmente uma ponte entre esses dois mundos. Quem defende o evolucionismo teísta aceita, sem problemas, todas as provas científicas da evolução. A diferença é que nessa visão, todo esse processo natural é interpretado como o método que Deus usou para criar a vida. Ou seja, a evolução deixa de ser um processo cego e passa a ser a ferramenta usada por uma inteligência superior. Essa analogia aqui é fantástica para entender a ideia. Pensa no desenvolvimento de um bebê.
Deus não precisa intervir a cada segundo para adicionar um braço ou um olho, certo? O processo acontece seguindo as leis da biologia. A ideia aqui é a mesma. A vida teria evoluído seguindo as leis da natureza que o próprio Criador estabeleceu lá no começo de tudo. E não pense que isso é uma ideia sem base, não. Cientistas muito importantes, como o geneticista Francis Collins, que foi ninguém menos que o líder do projeto Genoma Humano, defendem essa visão. Para pessoas como ele, a ciência explica o como a vida surgiu e a fé responde o porquê. E aí, de repente, não existe mais contradição. Dá para acreditar em Deus e, ao mesmo tempo, aceitar que o universo tem bilhões de anos e que a gente compartilha uma ancestral com outros primatas. Agora, se prepare. E se a resposta para essa pergunta toda não estiver aqui, no nosso planeta? A nossa quarta e última teoria, a panspermia, é uma verdadeira viagem cósmica. Ela sugere que a vida pode ter pegado uma carona do espaço. A ideia da panspermia é que a vida não brotou aqui. Na verdade, os bloquinhos de construção da vida, ou quem sabe até micro-organismos inteiros, chegaram aqui de carona em cometas, meteoritos. E essa poeira cósmica teria literalmente semeado a vida no nosso planeta, quando ele ainda era jovem. E o mais maluco sobre a panspermia é que essa ideia é super antiga. Filósofos lá da Grécia Antiga, como esse tal de Anaxágoras, já imaginavam umas sementes da vida flutuando pelo universo. Claro, foi só muito tempo depois que a ciência moderna, com caras como Arrhenius e até o Francis Crick, sim, o mesmo que ajudou a descobrir o DNA, começou a levar a coisa a sério e a transformar em hipótese científica. E essa teoria tem umas versões bem interessantes. Tem a litopanspermia, que diz que micróbios poderiam ter viajado entre planetas escondidinhos dentro de rochas, tipo passageiros clandestinos, e tem a panspermia dirigida, que aí a coisa fica com cara de filme. E se uma civilização alienígena super avançada enviou a vida para cá de propósito? Pois é. Então, resumindo a ópera, a gente viu 4 visões bem distintas. O criacionismo, que aponta para um criador, o evolucionismo, que aponta para as leis da natureza aqui na Terra, o evolucionismo teísta, que junta os dois, e a panspermia, que joga a origem da vida lá para as estrelas. Cada uma com uma fonte e um mecanismo totalmente diferentes. E no final das contas, apesar de tudo que a gente já avançou, a real origem da vida continua sendo um dos maiores mistérios que existem. Parece que cada resposta que a gente encontra só serve para criar mais perguntas, sabe? Isso mostra o quanto a gente ainda tem que aprender sobre o nosso próprio começo. Então, o que somos afinal? Fruto de uma criação divina? Resultado da evolução aqui na Terra? Ou, quem sabe, descendentes da poeira das estrelas? Talvez a resposta nem seja uma coisa ou outra, mas uma mistura. Essa busca pela nossa origem, no fundo, não é só sobre o passado. É sobre entender quem a gente é agora e qual o nosso papel nesse universo imenso. Fica aí a reflexão, qual dessas ideias ressoa mais? A busca, com certeza, continua.